Eu quero que você curva a sua cabeça. Senhor, é um momento da ministração da Tua Palavra. Que seja o Senhor ministrando e não eu. Portanto, Pai, que a Tua Palavra possa alcançar a cada um de nós. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça e a Tua bênção. Porque a tua Palavra, ela não volta para Ti vazia, mas que ela possa cumprir o que lhe apraz nos nossos corações. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, abra sua Bíblia, capítulo 29, versículo 11. Lá diz assim. Oi? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Na Nova Versão Internacional, NVI, está escrito assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então nós vemos aqui o povo de Israel num momento difícil, de escravidão, num momento de servidão. Um povo escravizado que foi pelos babilônios tomado, você fica sem identidade, você fica sem esperança, você fica sem justiça, você não tem direito de exigir nada porque você está sob servidão, você está sob escravidão. E no meio desse mar, desta angústia, Deus traz através da boca de Jeremias esta palavra. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos não de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, para dar a vocês esperança e um futuro. E muitas vezes nós andamos numa condição, lógico, não de escravidão aqui, como está dizendo o texto bíblico. Mas nós andamos por caminhos, estamos às vezes enfrentando caminhos onde nós estamos angustiados, onde nós estamos com medo, onde nós estamos desesperançados. E esse processo, este caminho que você está trilhando, você não está trilhando este caminho porque você quer. Você está trilhando este caminho porque o Senhor tem um propósito naquilo que você está vivendo. E processo é difícil, não é gostoso de passar. Todos nós amamos as promessas de Deus, mas poucos gostam dos processos de Deus. Nós queremos ver oásis, mas nem sempre a gente aceita o deserto. Queremos o galardão, mas nós muitas vezes evitamos a cruz. Queremos o milagre, aquele milagre McDonald's, né? Que você vai lá, paga, pega o número, o sanduichão e vamos embora. Mas nós rejeitamos a espera. É a nossa tendência natural. Mas o cristão, nós, discípulos, temos que entender que o processo é o caminho que Deus usa para nos preparar para um projeto que Ele tem para nós no reino, para ser executado.
Cada um aqui tem um propósito de Deus na sua vida. Jesus não suportou a cruz, não houve o plano de redenção para você vir aqui apenas esquentar banco de igreja. É porque Ele tem um propósito para a sua vida, para a minha e para a sua. Projeto é o destino, processo é a preparação. Então suporte o processo para viver o projeto. Então diga comigo, suporte o processo para viver o projeto. Um aspecto importante, a fidelidade de Deus não se manifesta apenas quando a promessa se cumpre, mas essa fidelidade de Deus se manifesta também durante cada etapa da caminhada cristã. Cada etapa da sua vida, a fidelidade de Deus permanece. O irmão acabou de falar aqui que ele ficou temeroso essa semana, mas ele também viu que a fidelidade de Deus permanece na vida dele. Então a gente pode afirmar que o Senhor é fiel em todo tempo e em todo tempo Ele é bom. Então se anima. Às vezes é difícil. Essa semana para mim também não foi fácil. Mas o Senhor é fiel. Deus sempre prepara a pessoa antes de entregar o propósito. Lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, antes que te formaste no ventre, te conheci. Tudo o que você está passando já está lá antes da fundação do mundo. Deus tem um caminho, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Deus não é Deus de improvisar, Deus nunca improvisa. Antes de existir um chamado, existe uma preparação. Davi, por exemplo, antes de assumir o trono, Deus treinou Davi. E Deus treinou Davi no aprisco das ovelhas. Foi lá, cuidando das ovelhas, cercando o pasto, cuidando dos animais que vêm para comer as ovelhas. Ele aprendeu muita coisa no aprisco das ovelhas. No Salmo 78, no versículo 70, diz que Deus o tomou dos apriscos das ovelhas. Ele já veio com uma caminhada. O gigante Golias não foi o maior treinamento de Davi. O treinamento de Davi começou quando ninguém viu lá no meio do pasto. Quantas dificuldades ele deve ter passado. E tudo isso foi forjando a vida de Davi para que ele chegasse aonde ele chegou. Então, qual é a aplicação que nós temos aqui? Que muitas vezes nós reclamamos, lógico, lamentamos do nosso ponto de caminhada, do lugar que nós estamos, mas é justamente ali que Deus está moldando o nosso caráter. Eu não sei em que etapa da sua vida você está caminhando, mas tenha certeza que Deus está preparando você para algo nobre. Processo não é perda de tempo. Processo é preparação divina. É um aperfeiçoamento para que o objetivo que Deus tem para aquele no reino possa ser concretizado. Deserto não é punição. Deserto é escola. Diga, deserto não é punição. Deserto é escola. Em Deuteronômio, lá no capítulo 8, no versículo 2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Ele chama a atenção para você recordar do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Não esqueça do caminho que você enfrentou. Não esqueça que Deus tratou de você. Não esqueça que Deus foi fiel, que Deus curou, Deus protegeu e você está aqui. Você está no estreito, mas você está firme. Nós estamos todos aqui.
O povo de Israel viveu o deserto. E o deserto do povo, e o povo de Israel viveu o deserto. E o deserto é um lugar que você é purificado e você é restaurado. Um amigo meu foi para o deserto passear, eu nunca tive essa oportunidade, mas ele falou, lá o negócio é bravo. Porque você vê só areia e céu. E quente. De noite é gelado. Nós estávamos com todos os equipamentos, carro, etc. Chega uma hora que você olha assim, você não sabe se você está olhando, se você está no norte, se você está no sul, se você está no leste, no oeste, porque é tudo igual. Te dá um desespero. Você não sabe para onde você vai se você não tiver equipamento. No cruzeiro, um cruzeiro que eu fui, eu saí na sacadinha de noite para dar uma olhada. E nós pegamos um rabo dessas ciclones extratropicais aí. Então ele estava sacudindo. E eu saí na sacadinha para olhar, tempo nublado, não tinha lua, não tinha estrela. Rapaz, eu fiquei olhando aquilo. Falei, você só tem a luz da embarcação. Quer dizer, se apagar, é breu e água e você não enxerga nada. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, você pode não estar enxergando nada, você não está sabendo, você pode estar, não sabe onde você está, mas Deus é fiel, Ele está com você aonde você estiver, e cuidando de você. Deserto revela quem somos. É na caminhada, é nesse percurso que a gente descobre que nós somos miseráveis pecadores salvos pela graça. Não tem bambambam. Não tem o cara, só na música do Roberto Carlos. É no deserto que nós aprendemos e visualizamos aquilo que a gente precisa abandonar. É o que acontece, o que é a transformação do nosso entendimento através da palavra, através do Senhor, cuidando de você dia após dia. É no deserto que a gente aprende que a gente depende de Deus e ponto final. Aí você aprende a ser humilde. Então, deserto, processo, não é sinal de ausência de Deus, pelo contrário. Foi no deserto que o maná caiu. Foi no deserto que a água brotou da rocha. Foi no deserto que a nuvem guiou o povo. E foi no deserto que a presença de Deus permaneceu. Deserto nada mais é do que as dificuldades e os desafios que a gente aprende na caminhada da nossa vida. Talvez hoje à noite você esteja vivendo um deserto aqui. Mas lembre-se, Deus não está apenas te levando para um lugar. Deus está fazendo algo dentro de você. É no deserto que nós aprendemos que os desejos de Deus têm que ser os nossos desejos. E é no deserto que a gente aprende que é lá que a gente fortalece a nossa fé. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 3, diz que a prova da vossa fé produz perseverança. A fé amadurece quando a gente enfrenta desafios e dificuldades. Veja José. José recebeu um sonho de Deus. Mas antes do cumprimento desse sonho, foi rejeitado pelos irmãos, foi parar no poço, virou escravo e foi preso. Depois ele foi ser governador do Egito.
E lá depois houve a restauração dele com a sua família. Mas uma coisa nós vemos nos textos bíblicos, que a fidelidade de Deus esteve sempre com ele em todas as etapas. Gênesis 39, versículo 2 fala: o Senhor era com José, e o Senhor é com cada um de nós aqui, irmão. Amém. A Bíblia não diz apenas que Deus estava com José no palácio, ela diz que Deus estava com ele na prisão também. A fidelidade do Senhor continua trabalhando na sua caminhada. Eu não sei qual deserto você está passando, mas tenha certeza que a fidelidade do Senhor continua trabalhando na sua vida. Tinha um professor de teologia que ele dava aula das cartas paulinas. Ele dizia assim: se a gente se atentar e a gente criar vergonha na cara e antecipar, a gente pode antecipar um pouco, diminuir um pouco o caminho desse deserto, quando a gente tem certeza que a gente está fazendo coisa errada. E a gente, pela nossa costumeira teimosia, continua fazendo. Se você parar um pouco e falar: puxa vida, eu preciso consertar isso aqui, vamos consertar já, porque assim o deserto é menor. E é verdade. Às vezes Deus te aperta na caminhada para você aprender e largar aquilo. Mas se você largar aqui, eu não vou ter que sofrer tanto para largar lá. Ele sempre explicava isso para a gente. Processo desenvolve caráter para sustentar a bênção vindoura. Diga: o processo desenvolve o nosso caráter para sustentar a bênção. Em Romanos 5, no capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Deus está mais interessado em quem nós estamos nos tornando do que apenas naquilo que nós estamos recebendo. Esse é o objetivo de Deus. Ele quer saber como que o Alexandre está se tornando, como que ele está sendo transformado. A bênção que eu vou dar para ele, eu vou dar. Está na vontade dele. Mas ele está mais preocupado em querer saber como que eu estou sendo. Ele quer me transformar. E assim é cada um de nós aqui. Muitos querem bênção. Está um monte de gente procurando o lugar que dá bênção. Aí fica assim, ó. O que é a bênção? Mas o processo não quer. Aí se vem o processo, tem processo, dá licença. Muitos querem bênção, mas Deus quer filhos maduros. Por isso que Ele aperfeiçoa o nosso caráter. O caráter é a estrutura que vai sustentar o propósito. O caráter é a estrutura que vai sustentar aquilo que Deus tem para você, que você vai executar no reino. Se você tiver um caráter mal formado, você não consegue sustentar aquilo que Deus vai te dar. Por isso que Deus constrói em nós novos valores e princípios pautados na palavra dele, que vão orientar o nosso modo de agir, que vão orientar o modo de agir de uma pessoa. E Deus forma em nós firmeza moral que será demonstrada nas nossas atitudes. Sem caráter, a bênção se transforma em peso. Sem maturidade, o sucesso se torna destruição. Isso você vê aí. Pessoas que não têm estrutura nenhuma, é jogador de futebol, artista, enfim, tem um monte de exemplo aí, que tem sucesso e se destrói. Então,
Peça a Deus que Ele complete uma obra maravilhosa em você. Filipenses 1,6, Paulo afirma que Ele não abandona o que Ele inicia. Transformação, cura, crescimento e propósito. Jesus também passou pelo processo. Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 8, diz que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O próprio Cristo viveu processos: nascimento humilde, anonimato, perseguição, Getsêmani e a cruz. Mas houve também ressurreição, houve exaltação e houve glória. A cruz não era o fim, mas era o caminho para o cumprimento de um projeto eterno de Deus. E assim é com cada um de nós. Em Hebreus 12, no versículo 2, diz: pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Quem suporta processo, alcança o propósito. E a fidelidade de Deus sustenta cada etapa da caminhada. É lógico, nós somos humanos, né? A gente fica com medo, fica temoroso, reclama, às vezes fica deprimido, não dorme. Mas o Senhor é fiel, Ele está com você. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3, versículo 22. A nossa esperança não está na nossa força, está na fidelidade do Senhor. Quando somos fracos, Ele permanece forte. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. 2 Timóteo 2,13. Quando não entendemos o processo, Deus continua trabalhando. Quando não enxergamos a saída, Deus continua dirigindo a sua história. Quando tudo parece atrasado, Deus continua no controle, porque aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Filipenses 1, versículo 6. Então, irmão, fica firme. Não desanima. Pode estar difícil. Às vezes são situações que a gente enfrenta, às vezes problema com o filho, dificuldades, tudo que vem nos abalar. Fica firme, o Senhor está no controle. Concluindo, José suportou o poço para viver o palácio. Moisés suportou o deserto para conduzir uma nação. Davi suportou o anonimato para governar Israel. Jesus suportou a cruz para trazer salvação. E nós precisamos compreender o seguinte, presta bem atenção: o projeto é glorioso, mas o processo é indispensável. Não abandone o caminho porque ficou difícil. Não desista da promessa porque ela está demorando. Não interprete espera como abandono, porque Deus continua fiel. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Eu não sei qual é a etapa da tua caminhada. Talvez você esteja num poço de José. Talvez você possa estar no deserto de Moisés, na caverna de Davi, ou no Getsêmani de Jesus. Mas a mensagem do Senhor para nós essa noite: suporte o processo para viver o projeto. Deus que prometeu é o Deus que sustenta, o Deus que começou é o Deus que termina, Deus que guia o processo é o mesmo Deus que entrega o propósito. Por isso nós temos que ir rompendo em fé. Romper em fé significa dar um passo de obediência e confiança em Deus,
Mesmo que tudo pareça desfavorável, ou quando não há evidências visíveis de que tudo vai melhorar, rompa em fé. Põe o seu passo para frente, crendo que o Senhor está cuidando, crendo que o Senhor vai trazer o amparo. Dê o seu passo, rompendo em fé. Amém? Vamos entoar esse cântico, rompendo em fé. Rompendo em fé a cada dia.